Bom, Cláudio Humberto, o fim de semana foi agitado em Brasília, aí teve jantar, né? O presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro indicado, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal, estiveram na casa de Dias Toffoli no sábado, né? E isso, claro, né, despertou aí a atenção das pessoas, teve uma fotografia lá registrada, que registrou o momento da chegada do presidente, um abraço em Dias Toffoli. Fico imaginando aquele eleitor mais radical ali, mais presente, né, na carreira de Jair Bolsonaro, vendo um abraço com o ex-advogado do PT. Mas, de qualquer forma, ele já largou, né, essa defesa do Partido dos Trabalhadores faz tempo e hoje é um consagrado ministro do Supremo, tanto é que passou aí pela presidência da Corte recentemente. Qual é o bastidor desse jantar aí? O que dá pra gente esperar pra esta semana, hein, Cláudio Humberto? Olha, tudo isso decorre de um esforço que o presidente está fazendo no sentido de estabelecer com o Supremo um relacionamento que seja minimamente amigável, digamos assim, né? É o que ele está fazendo claramente, não é de agora, né? Já fez vários gestos nesse sentido. Aliás, ele fez uma coisa muito parecida com o mesmo ministro, o futuro, né? O ministro que ele indicou para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques, ele fez a mesma coisa com relação ao ministro Gilmar Mendes. Ligou, estou aqui, é ele o homem e tal. Aí o Gilmar disse qualquer coisa como se não conhecesse bem o desembargador. Ele disse, não? Então vou aí. Aí pegou o desembargador, convidou, botou no carro e se mandou para a casa do Gilmar. Isso é um estilo próprio do presidente, né? O presidente gosta de descomplicar as coisas, de retirar formalismos onde isso não é necessário. E o anfitrião, o ministro Dias Toffoli, exatamente a mesma coisa, ele é exatamente assim. O ministro Dias Toffoli é muito, muito afável, muito amável, ele é conhecido por ser boa praça, entendeu? Ele é uma pessoa que circula aqui nos lugares mais inusitados. De repente você olha assim para o lado, está lá o ministro sentado mesmo na presidência do Supremo, né, sem nenhum tipo de formalismo, nem nada. Isso eu estou me referindo a restaurante simples, a boteco, enfim, cinema, qualquer lugar. E quando ele encontra as pessoas que conhece, o ministro Dias Toffoli, ele sempre cumprimenta as pessoas de maneira muito efusiva. Muito efusiva. O presidente também. O presidente é desse tipo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui entrevistá-lo, já presidente da República, né, a primeira entrevista como presidente. Ele me viu, nunca tivemos nenhuma relação mais, né, como eu diria, mais próxima, assim, nem nada. E ele me viu e se abraçou, você por aqui e tal, como se fosse Ele faz isso com as pessoas, né? Ele é muito, muito caloroso, né, nos contatos. E também serve para ele, foi uma oportunidade também de fazer com que o ministro Dias Toffoli conhecesse mais a figura do ministro que ele indicou, né, do desembargador que ele indicou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Só foi isso, nada mais. Acho que jantares, encontros, gente, é bobagem a gente ficar aqui falando que absurdo. Isso é a vida real, é o que acontece. E não necessariamente um jantar, um encontro, tem alguma coisa de errado. Enfim, agora, tem algumas perguntas que eu queria fazer ainda que não estão muito claras para mim a respeito disso. Cláudio, Pedro e Mariana. A primeira delas essa decisão da escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que não aparece de repente. Tanto que se a gente olhar um pouquinho para trás, quando o presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes no ano passado, ele falou com todas as letras sobre a possibilidade de mandar o então melhor amigo, melhor ministro, o ministro Master Sérgio Moro, para o Supremo Tribunal Federal. Isso só mostra que essa questão do novo ministro do Supremo está na pauta desde sempre, porque essa é uma das decisões mais nobres, mais sérias e mais pensadas tomadas pelos presidentes da República. É uma coisa que você pode usar tempo, pode usar ali relacionamento, conversas, para ter um rol de candidatos bem consistente e, a partir daí, tirar o seu escolhido. Não me parece que aconteceu dessa forma dessa vez, porque qual era, de fato, o conhecimento que o presidente Jair Bolsonaro tinha a respeito desse novo
ministro. E a segunda pergunta que fica é: o que mudou em relação a Dias Toffoli, que já foi execrado pelo bolsonarismo, que já foi, por exemplo, exposto pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais como uma espécie ali de pessoa do mal, aliada ao PT, aliada à corrupção, naquela luta entre, aspas, bem e mal, que muitas vezes acontece em redes sociais. E alguma coisa mudou, porque agora ambos se colocam ali como quase melhores amigos desde sempre. Eles sempre foram. Eles sempre foram assim, Thaís. Olha, a gente se lembra, e todo mundo, como é que pode, né? O presidente pegou um grupo de empresários com os quais se reunia no Palácio Planalto, e aí alguém falou que o problema era o Supremo, que o Supremo estava não sei o quê, e só o problema é o Supremo. Liguei pro Toffoli. Aí, Toffoli, tô aqui com o pessoal e tal, posso ir aí? E aí ele atravessou a Praça dos Três Poderes e foi lá conversar com o Toffoli. O presidente é assim, né? Então, mas nessa ocasião mas, dos assim, empresários, isso não Cláudio, significa, mas isso não significa nenhum tipo de compadrio. Não. Pelo contrário. O problema, na minha visão, é o jantar. O jantar é um problema, porque o magistrado tem que guardar uma semelhança, tem que guardar uma distância daquele, né, que está à frente de outros poderes, né? Os ministros do Supremo, eles são magistrados hoje. Imagina se um juiz de futebol for apitar o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, for jantar com um grupo de jogadores, de integrantes do Corinthians, né? Ele é um julgador, então ele tem que manter um encontro dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Palácio do Planalto, é absolutamente normal e saudável para a democracia, dentro da regra democrática. Não tem problema nenhum o presidente levar um grupo de empresários para mostrar para o ministro do Supremo ali o anseio deles. Isso faz parte. Agora, esses encontros privados, né, eles precisavam ser preservados nesse momento, porque um é presidente da República, o outro é ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode deixar no ar. Não devem se relacionar dessa forma enquanto estiverem nessas funções, né? A magistratura, ela prevê essa distância, né? Um juiz de direito vai se reunir com o governador do estado dentro da casa dele para conversar o quê? Por que eles não podem conversar abertamente, se é sobre trabalho, né? Por que eles não podem conversar abertamente nas instituições onde trabalham, né? É uma dúvida que eu coloco aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes refletir conosco, Cláudio. Pedro, e inclusive os eleitores mesmo, as pessoas comuns não gostam tanto dessa proximidade. A gente vê e se lembra dos comentários que surgiram quando o Sérgio Moro aparece cumprimentando a Aécio Neves num evento. O próprio eleitor, o próprio cidadão brasileiro não gosta muito dessa mistura. O presidente Jair Bolsonaro teve que se explicar quando deu esse abraço no Dias Toffoli para os seus seguidores mais fiéis no próprio Facebook. E um dos eleitores disse: eu sou seu eleitor, estou confuso, o senhor pode me explicar? E ele respondeu: eu estou governando e preciso falar com todo mundo, eu converso com todos em Brasília. Então ele tem que explicar um abraço, ele ter que explicar por que está se relacionando com alguém que ele tanto atacou, já mostra que duas coisas. Uma, que ele está se adaptando à vida em Brasília e está começando a conversar com as pessoas, não dá só para ser nessa linha de briga e de conflitos. E outra, que o eleitor, sim, não entende muito sobre tudo isso que está acontecendo. Depois de tantos discursos agressivos, não compreende muito bem uma imagem dessas. Assim como não compreendia a do Sérgio Moro. Olha, Brasília é isso, viu? Todos os presidentes tiveram a mesma atitude. Todos os presidentes. Quantas vezes a gente não noticiou ou comentou visitas, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes ao presidente Michel Temer, investigado, denunciado, no Palácio, né? etc. No Palácio, né? Não na casa do Gilmar Mendes. Não, mas só porque o na Temer agenda, é um pouco, né? Só porque o Temer é um pouco tímido em relação a isso. Mas olha, se encontraram na casa do presidente, na residência oficial do presidente, se encontraram no Palácio do Planalto, se encontraram em casa, em residência de amigos comuns, ele e outros ministros do Supremo. Isso acontece todo dia. Acontece comigo. Eu vou para o cinema, estou sentado no cinema, de repente, quando olho do lado, tá uma autoridade do meu lado. Quer dizer, é lícito. Aí assim, imagine se eu fosse autoridade, eu não ia cumprimentar o cara, porque isso aqui tem que estar na agenda.
Isso Não, é uma não é bobagem, cumprimentar né? o cara, é E jantar com o cara na casa dele. O É diferente. noticiário, E outra, é um magistrado, não é um jornalista, o não é uma autoridade qualquer. O noticiário chega a ser ignorante. O magistrado não precisa ter essa distância, na sua opinião, então? O magistrado pode se relacionar na vida privada dele? Eu acho que não tem que ter distância, não. Pode se manifestar nas redes sociais também sobre o que quiser. O magistrado tem umas limitações, Cláudio. A questão é a seguinte, Pedro, deixa eu terminar o raciocínio. A questão é a seguinte, o magistrado tem que demonstrar independência, tem que demonstrar a sua altivez, etc. e tal, nos autos do processo. Né? É assim que funciona. Você acha mesmo que uma visita, depois daquela visita que o presidente fez lá, atravessou a Praça dos Três Poderes para visitar lá com os empresários o Dias Toffoli deu pelo menos umas 4 pancadas nele, né? Daquele episódio até hoje, até deixar a presidência do Supremo. Então, isso não implica em nenhum tipo de comprometimento. Parar com isso. E outra coisa... Mas não deveria ser como a mulher de César, Cláudio Humberto, aquela coisa de parecer também? Além de ser, parecer. Isso assim, enfim, eu acho que não tem isso. Eu conheço bem essas pessoas. Olha, ministro do Supremo Tribunal Federal não agradece nada com a toga, né? Muito menos o abraço de um presidente da República. Isso é uma bobagem. O noticiário chegou a ser ignorante. Eu li coisas como isso, estava fora da agenda. E daí? Tem que ter na agenda? Tem que estar na agenda isso? Que história é essa? Inclusive a legislação não determina isso, nem nada. Quer dizer, é uma tolice. Foi um encontro casual, de fim de semana, não é? Uma visita com várias pessoas, não foi um conchavo a 2 ali, né? Foi uma visita foi uma conversa com várias pessoas, com várias testemunhas, inclusive, né? Nada certamente, com toda certeza, nada de inapropriado foi conversado num momento como esse. Foi uma iniciativa do presidente no sentido de aproximar pessoas, de aproximar alguém que vai entrar no Supremo aos 48 anos de idade, vai ficar lá durante 28 anos, e com o outro, com o que já está lá, né, que foi presidente, tem liderança na casa. Eu acho que, de fato, eu não vejo nenhum problema. A gente precisamos investir em assuntos muito mais relevantes do que esse.